Boa noite, pessoal, turma de circuitos. Hoje a gente tem aqui a aula 6, a gente vai falar um pouquinho aí de funções exponenciais, né? De uma forma básica, de uma forma que seja bem tranquilo a compreensão, né, desse tema, ok? Vamos lá. Então temos aqui aula 6, matéria de circuitos 1, função exponencial. Perfeito? Muito bem. Bom, função exponencial. Vamos, né, diretamente aí pela base, né, para a gente entender um pouquinho qual é o conceito. Bom, a função exponencial, pessoal, ela é uma função em que um número constante maior que zero e diferente de 1 é elevado ao expoente, que é uma variável. A função exponencial, ela não pode ter na base o valor 1, pois assim ela não seria exponencial, e sim uma constante. Além do mais, pessoal, a base não pode ser negativa e nem ser zero, pois não é possível, né, nesses casos, definir a função. A gente não chega numa definição. Bom, é uma função, né, que cresce muito rápido. Por esse motivo é que frequentemente usamos a expressão cresceu exponencialmente. Enfim, sendo dessa forma, é muito difícil calcular as funções, né, de forma direta. Então a gente precisa do auxílio, né, de calculadoras e outros acessórios para a gente poder, né, calcular. Na maioria dos casos, né, as calculadoras nos auxiliam e atendem de uma forma legal. Enfim, vamos lá. Bom, a gente tem aqui, né, uma repetição do que é. Bom, nesse caso, o valor do expoente equivale a quantas vezes a base é multiplicada. Mas como assim? Exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado ao expoente 2, significa que eu tenho 2 vezes o 2, que seria igual a 4. Se eu tenho 3 elevado, né, com exponencial 3, significa que eu multiplico aqui 3 vezes o 3, que seria igual a 27. A sexta, 6 vezes o 5. Tá? Enfim, a função, né, as funções, digamos melhor, exponenciais, elas usam a mesma ideia, tá? Porém, a base é sempre fixa e o expoente é variável. Tá? Uma observação aqui, ó, quanto mais o expoente aumenta, mais difícil fica o cálculo. Um exemplo, né? Se eu tenho aqui essa função, né, que é dada aqui por f de x igual a 2 elevado, né, a x. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Se eu for calcular o 2, se eu for calcular o 5, se eu for calcular o 10, como que fica? Tá? Então, f de 2 é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Certo? Porque eu coloquei 2 aqui na minha função e ela foi parar aqui. Então, por isso que é 2 aqui elevado a 2. Se for o 5, ficaria dessa forma. Se for o 10, ficaria dessa forma. Simplesmente eu coloquei, né, o valor que eu gostaria no exponencial. Tá? Quanto mais alto, fica mais difícil a gente entender. Bom, aqui, pessoal, uma pequena definição. A função exponencial é a função f, né, de r com exponencial, definida também como f de x, que é o caso mais conhecido. Então, o nosso a fica elevado a x. Então, aqui é o valor que né, pode ser alterado, né? Pode ser qualquer valor aqui no x, onde a gente vai elevar aqui, perfeito? Olha lá. Bom, a função possui domínio em R e imagem em R, né, elevado
a x aqui, mais que o conjunto dos números reais positivos e sem zero. O gráfico de uma função, por exemplo, né? Podemos entender o gráfico de uma função do tipo exponencial aplicando valores ao expoente dela, Bom, a gente deve lembrar que as funções exponenciais podem ser classificadas em crescentes e decrescentes. Para cada um desse tipo de função, o comportamento do gráfico, né, muda. Olha só, se a gente tiver aqui, né, uma função f de x, né, ou seja, aqui no expoente a gente vai colocar o valor de x, a gente vai ter, né, aqui alguns valores para a gente poder aplicar. Tá? Então, para entender melhor, né, e construir construímos aqui uma tabela com alguns valores já para a gente ir aplicando, né, no x. Então, a gente tem um gráfico aqui que representa, né, uma função crescente. Então, f de x igual a 2. Então, o que foi feito aqui? Simplesmente substituído, né, aqui o valor de 2x, tá, pelos valores da tabela. Então, a função f de x é igual a 2 elevado a um exponencial, que é o x, tem base maior que 1. Então, ela é uma função crescente e continua em R. Então, temos o seguinte gráfico. Tá? Então, esse gráfico, né, olha só, ele indica aqui uma função crescente. Tá? Ela está crescendo aqui. Ó. Perfeito? Essa é uma função decrescente. Aqui a gente tem aqui os valores, né, de uma tabela aplicado para mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó, que ela é uma função decrescente. Logicamente, a gente não fez cálculo nenhum aqui, mas só para mostrar para vocês que esses valores saíram dessa tabela. Bom, resumindo, né, a gente pode afirmar que a função exponencial é injetora e sobrejetora, estritamente crescente se A for maior que 1 e estritamente decrescente se 0 for menor que A e A for menor que 1. Bom, pessoal, isso é só para dar uma ideia para vocês do que é a função exponencial e a gente vai estar entrando em mais detalhes numa próxima aula, né, de como fazer essas funções, de como resolver essas funções. Até a próxima, muito obrigado.